Capinzal, uma cidade de corações generosos e paisagens acolhedoras. Em suas ruas, histórias de abandono e resgate se entrelaçam graças ao trabalho incansável da fauna amiga. Fundada com o propósito de dar uma segunda chance aos animais abandonados, a Fauna Amiga de Capinzal é uma ONG dedicada ao recolhimento, cuidado e adoção solidária de cães de rua. Este é o relato de uma missão de amor e esperança. Bem-vindos ao documentário Em Busca de um Lar. Adote-me. Então, a ONG Fauna Amiga, ela surgiu há quase 20 anos atrás, criada por um grupo de voluntárias, de protetoras, né, que amam animais. A gente tem contato com algumas até hoje, que amam animais e que viram que a situação do município em si, Capinzal e Ouro, dos municípios, estava assim quase que fora do controle, né, na questão de maus tratos, abandono, negligência, muitos animais para serem castrados, reprodução em massa, né, das fêmeas, principalmente cães e gatos, né? Então elas se uniram forças aí e com a cara e a coragem, né? Porque hoje é tão difícil, né? A gente assumir uma ONG, uma entidade, né? No início era de forma informal, elas criaram então a ONG aí com o intuito de amenizar o sofrimento dos animais, principalmente animais abandonados, né? Animais negligenciados e também para amenizar o sofrimento de animais que sofriam maus tratos. E andando a favor das legislações a nível nacional, né, foram criando, a ONG em si foi ficando cada vez mais forte e também foram criando-se leis a nível nacional, deixando também as voluntárias mais fortes para poder atuar. Então, assim, hoje a gente tem que enaltecer bastante o trabalho delas, que começou lá quase 20 anos atrás. Se hoje a ONG tem sucesso, muito desse sucesso também é dedicado a essas voluntárias que nunca mediram esforços e tempo, e há 20 anos atrás é de convir que a situação era mais difícil, né, em termos de questões financeiras, em todos os termos, até de divulgações, não tinha tantos meios de comunicações e redes sociais. Então foi dessa forma que começou a entidade há quase 20 anos atrás. Desde sua fundação, a Fauna Amiga tem se dedicado a transformar a vida de cães abandonados, proporcionando-lhes uma nova chance de felicidade. O dia a dia na Fauna Amiga é repleto de dedicação e amor. Os voluntários trabalham incansavelmente para garantir que cada animal receba o cuidado necessário. Então, além da diretoria formada da Fauna Amiga, nós temos amigos da causa, muitas pessoas que nos ajudam de várias formas, né? E algumas dessas pessoas são as casas de apoio, que são pessoas comuns da sociedade, como eu, como qualquer uma das outras, inclusive eu, além de voluntária, fazer parte da diretoria, a gente também é casa de apoio. São pessoas que abrigam cães e gatos, alguns na maioria cães, alguns só gatos e outros cães e gatos, né? Oferece o espaço, seu espaço da sua casa. Algumas a gente ajuda a construir canis, outros eles já têm os canis, né, os gatios, né, e acolhe esses animais, dando comida, água, oferecendo espaço, cuidando de pós-operatórios. Alguns locais, inclusive, tem animais que a gente nem consegue mais doar, ou porque são velhos, ou porque são cegos, falta uma parte do corpo, não andam mais. Então, o nosso dia a dia ele é baseado nisso, né? A gente auxiliar as casas de apoio, prestar atendimento clínico com as clínicas veterinárias credenciadas, encaminhar animais para as castrações, né? Comprar alimentação, né? A gente fornece para essas casas de apoio ração, então são gasto anual mais de R$100 mil por ano com alimentação dessas casas de apoio.
Hoje são quase 400 animais que a ONG ajuda a atender. Antigamente, a ONG Fauna Amiga, quando começou, né, ela não tinha o apoio do poder público, né? Então hoje, nos tempos atuais, com muitas lutas das que vieram antes de nós, né, hoje existe um apoio do poder público, existe um repasse anual de termos de fomento que é repassado pelo município de Capinzal e Ouro, o qual a ONG atinge, né, que no município de Capinzal nos repassa anualmente R$150 mil, o município de Ouro repassa R$30 mil, e a gente ganha também de contrapartida a ajuda das emendas impositivas, que é passada por alguns vereadores do município de Capinzal. E além disso também a gente trabalha bastante com a venda de rifas, promoções, eventos, baile, a gente recebe doações, nós temos alguns animais que são apadrinhados, né? A gente faz, já fizemos algumas feiras, né? Então é dessa forma que a gente recebe verba, né? Então essa verba aí, mais ou menos em torno de uns R$100 mil é destinado para alimentação anual, que são quase 400 animais nas casas de apoio, né? O outro restante dessa verba a gente destina para castrações, e uma boa parte, a maior parte que mais toma na questão clínica é atendimento veterinário, porque o animal muitas vezes está na rua, ninguém é dono. Então muitas vezes as pessoas nos procuram dizendo que alguma das maiorias das vezes os animais têm tutores, até mesmo os tutores nos contactam, mas diz que nunca viram e que os animais não são animais de rua. Então, quando a gente consegue descobrir de quem que é os tutores, a gente consegue cobrar de forma, um preço bem mais acessível, as pessoas estão nos auxiliando, vende rifa, ajuda a gente em eventos, né? Como uma mão lava a outra, uma via de mão dupla, né? A ONG está aqui para isso, né? O intuito em si da ONG, nas dificuldades do dia a dia, às vezes muitas pessoas nos ligam para nós resgatar animais e buscar. Quando o animal está machucado, tem alguma fatalidade, eventualidade, a gente resgata, cura, trata, mas infelizmente muitas vezes a gente acaba devolvendo para o mesmo lugar. Mas há muitas pessoas que nos ligam para a gente buscar o animal porque está lá, por simplesmente existir naquele lugar, naquele bairro, naquela comunidade. Só que as pessoas têm que entender que a gente não é carrocinha, a ONG não é uma carrocinha. Nem o município de Capinzal, nem de Ouro tem um canil ou um gatil comunitário. E nós, enquanto ONG, também achamos que essa não é a solução para os municípios. Porque isso aí vai existir uma demanda muito grande e vai acontecer muito mais abandono na porta desses canis e gatis comunitários. Então a melhor forma ainda é a conscientização, talvez um centro de acolhimento para tratar animais que estão machucados e que precisam passar por um pós-operatório, mas fomentar muito mais a questão das adoções, as castrações, né? O nosso intuito é trazer um castramóvel, como alguns anos atrás já foi trazido, fomentar ainda mais a castração, fazer mais eventos daqui a pouco para angariar mais fundos. A gente tem uma parceria muito boa com as clínicas que fazem castrações por preços acessíveis, né? Como a gente tem feito bastante também, né? Então, e para as pessoas compreender que esse problema não é da ONG, a ONG está aqui hoje para oferecer orientações, prestar apoio, ajudar, auxiliar. Todo mundo que vem até nós, a gente nunca diz um não, a gente sempre ajuda de alguma forma. A gente tem participado bastante de feiras, de eventos que é oferecido pelos 2 municípios, a gente tem participação ativa nas redes sociais, nas rádios locais. A gente tem que agradecer porque a gente está seguido nas rádios, né, fazendo essa parte aí de questão de auxílio, porque a questão animal, ela é uma questão que envolve não apenas animal, né, porque a gente tem uma questão assim, que o animal é diferente do ser humano, né, ele não consegue, ele só late, e às vezes as pessoas se incomodam com o latido, mas é a única forma de dizer que algo não tá bom, que algo não tá certo. E não tem ninguém por eles, então nós estamos aqui enquanto entidade ONG para dar esse suporte, para proteger, para ajudar, para acolher. Cada resgate é uma história de superação e esperança. Conheça algumas das histórias mais marcantes da Fauna Amiga. Os pedidos de resgate, eles vêm de várias formas pra gente, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente consegue fazer coisas que eles não conseguem, né? Às vezes um gato em cima de uma árvore, um cachorro com espinho de ouriço, um animal com bicheira, um gato que é arisco. Então,
As mesmas dificuldades que nós voluntárias temos, as pessoas também têm. Então elas não conseguem, a gente também muitas vezes não consegue. O que a gente tem algumas vezes é umas dicas que a gente vai adquirindo ao longo da experiência, mas muitas vezes a gente também não consegue. Algumas vezes sim, às vezes a gente chega no local, o animal está tão debilitado que mesmo ele machucado, ele acaba cedendo. Essa semana aconteceu um resgate de um gatinho, né? A pessoa, apareceu o gato na casa dela, ela não sabia de quem que era, muito machucado, só consegui no final do dia, porque eu trabalho o dia todo, né? Então a gente faz na hora que dá, porque nossos horários de trabalho, a gente precisa trabalhar como todos, então a gente não é remunerada pela entidade, então a gente precisa adequar esse trabalho voluntário, tem que adequar ao horário dessas ocorrências, que elas chegam de várias formas, pelo Instagram, pelo Facebook, ligação, no WhatsApp particular, até pessoalmente, então a gente precisa se adequar de uma forma que a gente possa ir. Tem muitos casos que é urgente, né? Então a gente vai na hora, né? Como aconteceu ano passado, infelizmente, um pitbull que morreu por negligência do tutor, né? E por falta de comida e de água, né? Foi denúncia, né? Semana passada eu resgatei um gatinho, né? Que estava muito mal. Então os animais eles chegam muito debilitados. A gente, assim, muita bicheira, quebrado, machucado, muitas vezes é maus trato, gatos queimados, escaldado, e existe também os animais que brigam entre eles e aquela ferida causa lesionando e vindo aí a ter infecções, muitas vezes a gente não consegue resgatar. Ultimamente a gente não tem salvo muitas vidas desses animais em estágios finais, mas tivemos muitas melhoras, muitos casos felizes para contar também, né? E alguns a gente devolve para os locais de onde foram pegos e a grande maioria, felizmente, a gente consegue boas adoções. Então a gente passa por bastante dificuldades, como eu falei anteriormente, muitas vezes nós somos como voluntárias ainda ameaçadas, a nossa vida é ameaçada, posta em jogo e muitas vezes assim as pessoas não compreendem e ainda fazem questionamento para que a ONG serve, né? A adoção é o momento mais esperado. Cada cão encontra um novo lar e uma nova família disposta a oferecer amor e cuidado. O nosso processo de adoção ocorre basicamente pelo Instagram e muitas vezes pelo nosso celular particular, as pessoas que têm o nosso celular particular. Por quê? No passado, alguns anos atrás, até uns meses atrás, nós tínhamos o WhatsApp, né? E também pelo Facebook. Só que como são muitas redes sociais e nós não temos tantos voluntários disponíveis, a gente centralizou então no Instagram para a gente poder dar um foco maior. Embora nós tenhamos muitos animais para doar, tanto nas casas de apoio, quanto de muitas pessoas que nos pedem ajuda para doar e alguns animais que são momentaneamente resgatados, tipo como aconteceu ultimamente alguns animais mães com os filhotes, muitos filhotes para a gente doar, a gente precisa doar, a gente há necessidade, mas tem que passar por alguns critérios de adoção, porque embora nós precisamos doar, a gente também não pode adiar o problema, porque se a gente doa para qualquer pessoa que não tenha condições mínimos necessárias para cuidar desses animais, amanhã depois o animal vai voltar para a entidade. Geralmente as voluntárias sabem, tem um questionário, que não é um questionário absurdo, né? São perguntas básicas, nome, endereço, mandar foto da casa, se já tem outros pets, né? Se já tem algum outro pet que pode, que entenda coisas básicas sobre castração, vacina, alimentação. Então é feito esse breve questionário. Algumas vezes a gente acaba visitando as pessoas, né? E depois de um tempo que é doado também, a gente acaba indo ou visitar ou mantendo contato. Quando é feita a adoção, às vezes tem algumas condições que a gente faz. Às vezes a gente doa animais que é castrado, às vezes a gente doa animais que não são castrados, às vezes a gente dá a castração, a pessoa dá a vacina, às vezes a gente já dá desverminado. Então sempre a gente vai negociando, porque a gente não tem condição de castrar todos os animais, vacinar todos os animais, desverminar todos os animais, porque são muitos. E a gente sabe que hoje animal não tem SUS, né? Então, por mais que a gente tenha parceria com as clínicas veterinárias,
Tudo tem custo. Aquela castração que você ganhou, que a entidade paga, teve um custo, né? Sai de algum lugar, então vai ser pago. Então a gente faz esse processo de adoção, a pessoa assina um termo de compromisso, como se fosse uma certidão, né, de adoção, para se responsabilizar. Porque a gente pressupõe que quando uma pessoa vai adotar, né, um animal, ela tem condições, tem tempo, o mínimo necessário, que é pelo menos manter as vacinas, desverminar, né, de vez em quando levar a tomar um banho, ou se você não pode levar, dá em casa, né, manter, não quer levar para passear, mas que você esteja perto, não deixar adotar um animal para ter solto na rua, né, então isso aí acontece bastante. Por isso que a gente tem esses critérios de adoção. Não é absurdos, mas é o mínimo necessário para manter a integridade do animal. Além do resgate e adoção, a Fauna Amiga trabalha para conscientizar a comunidade sobre a importância do cuidado e respeito aos animais. Então, o impacto na comunidade é muito grande. A gente pode dar uma exemplificada, por exemplo, de uma fêmea que não é castrada. Uma fêmea no cio, pelas ruas, a gente sabe que tem uma grande quantidade de cães macho atrás. E esses cães aí, eles podem ir para o meio da rua, pode acontecer um acidente com pessoas, né? Estão pilotando tanto motocicleta quanto carros, os animais podem serem mortos, eles podem brigar entre eles. Então isso daí é uma coisa que, se a gente prevenir e não remediar, o impacto é menor na sociedade. Sem contar que ficam rasgando lixeira, entrando nos lotes, então são todas coisas aí que causam um impacto muito grande. E esse é o nosso intuito, né? E é essa mensagem maior que a gente quer levar para a comunidade, né? Que é esse o nosso trabalho de educação, de instrução, de orientação, que é o que a gente tem feito. A gente fez no ano 2004, fizemos muitas palestras em escolas do município de Capinzal e Ouro, estivemos presentes nas famílias na escola também e levamos as feirinhas de adoção para as famílias na escola, justamente porque é a base, a escola é a base. A gente tem feito um trabalho maravilhoso e temos alguns projetos para desengavetar em 2025, né? Nessa parceria de Fauna Amiga e escolas, justamente porque a gente acredita que nessa educação da população vai mudar. Já existe uma mentalidade a nível nacional e a nível mundial da questão animal. Então o animal precisa ser tratado com zelo e carinho, da mesma forma que a gente gosta de ser tratado, né? Claro que tudo tem limites, né? Tem coisas, tem regras, mas nunca faltar o básico necessário para ele sobreviver, né? Diferente, por exemplo, de um animal silvestre, né? O animal doméstico, ele depende totalmente do ser humano. O animal na sociedade, para o ser humano, ele faz mais bem para você do que você para ele, né? A questão mental, de companhia, né? Então muitas pessoas querem animais para companhia justamente para isso. Então a gente precisa rever muitos conceitos da sociedade, a gente precisa evoluir muito ainda para entender o mundo dos animais. A Fauna Amiga de Capinzal continua sua missão, movida pelo amor e pela esperança de um futuro melhor para todos os animais. Junte-se a nós nessa causa e faça a diferença. A ONG Fauna Amiga precisa da sua ajuda para continuar salvando vidas. Afinal, a questão animal é responsabilidade de todo cidadão. Doe, adote e participe.